nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, conversando sobre a revelação de Deus, tá bom? A gente vai continuar então os estudos, né? E estamos atualmente inicialmente trabalhando nos Salmos. E como é que a gente tem feito isso? A gente tem considerado o fato de que Deus já tem se revelado aos homens desde os tempos de Adão. Não a partir de Moisés, mas desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Deus tem falado, Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado, não somente sobre ele, mas sobre o amor dele, que a Bíblia diz que ele é o próprio amor. Ok? Então, essa revelação, ela sempre existiu, sempre vai existir. Outra coisa importante, Deus não fez uma revelação no começo e outra revelação depois de Jesus, não. É a mesma revelação. Deus não muda. O ser humano também não muda, é o mesmo, desde Adão. Entendeu? Então, desde lá, Deus tem falado a mesma coisa. Agora, as pessoas, como o fato de Moisés, Davi e outros tantos, entenderam de maneira diferente, cada um ao seu jeito, dentro dos seus limites, dentro dos seus defeitos, né? Por causa da ação do Espírito Santo, eles entenderam e entenderam pelo menos um mínimo necessário, um mínimo importante. O restante é do ser humano mesmo, é da cabeça de cada um, é do jeito de cada um. É por isso que Jesus consertou muita coisa de Moisés, por causa disso, né? Mas o mínimo Moisés entendeu e o mínimo todo mundo entendeu. Muito bem, todo mundo que eu digo é em toda parte do mundo, entendeu? Por isso que o Espírito atua na iluminação, para que as pessoas entendam pelo menos o mínimo. Então como é que a gente arruma tudo isso? A gente diz assim, a gente conhece bem essa revelação por Jesus. Jesus é a máxima e mais perfeita revelação da revelação de Deus. Então, quer conhecer bem a revelação? Conheça Jesus. Saiba quem foi Jesus. Saiba o que ele fez, o que ensinou, porque ali é o grande, maravilhoso resumo de tudo que a revelação tem revelado desde os tempos de Adão. Né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. A partir dele, você vai identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá? Então, traduzindo, tudo no mundo, né, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, que esteja coerente com Jesus, é de Deus. Coerente com Jesus, é de Deus. Dentro da Bíblia, fora da Bíblia, dentro do cristianismo, fora do cristianismo, tudo que esteja coerente com Jesus é de Deus. Tudo que não está coerente, tudo que é incoerente com o ensino de Jesus, tudo dentro da Bíblia ou fora, dentro do cristianismo ou fora, tudo incoerente a Jesus não é de Deus. É da cabeça do homem, é das limitações humanas, é da cultura, o que seja, mas de Deus não é. Tá bom? Então esse é o critério que a gente usa para analisar o texto bíblico, qualquer parte da Bíblia. Qualquer parte da Bíblia. Né? O que for coerente com Jesus é de Deus. O que não é coerente com Jesus não é de Deus. Tá? Aí nós estamos atualmente no Salmo 51. E aí vou contar para vocês o resumo do que já vimos até agora. Né? Então, três, deixa eu ver aqui. 3 salmos são totalmente coerentes com Jesus até agora. Salmo 19, 23 e o Salmo 49. São 3 salmos totalmente coerentes com Jesus, tá? E os demais não são totalmente. Agora, o mais incoerente de todos esses outros é o Salmo 44. Tá bom? Então foi isso que já vimos até agora e a gente então vai refletindo e lembrando disso. Aí vamos ver aqui o Salmo 51, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos começar, porque ontem fechamos os 50.
Então, o título que está aqui atribuído, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu facilitar aqui meu trabalho. Muito bem. Então, o título que está atribuído a esse salmo pelos tradutores, né? Confissões e arrependimento. Tá? E o que vem do original, né? O título que vem do original diz assim: Salmo de Davi. Já vimos sobre isso, tá? De Davi quer dizer escrito por ele, ou alguém escreveu por ordem dele, ou alguém escreveu como se fosse ele, ou alguém escreveu sobre ele, tá bom? Então esse é por isso que fala Salmo de Davi. E aqui diz assim mais, aí é bom, esse título é maravilhoso para a gente entender o Salmo. Para o regente, quando o profeta Natã, né, veio até ele, até Davi, depois dele ter praticado adultério com Batseba. Então isso é ótimo para a gente entender o contexto, né, desse salmo. E aí a gente vai ver a riqueza dele. Salmo 51. Ele diz assim, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua bondade. Desfaz minhas transgressões conforme a abundância de tuas misericórdias. Lava-me bem da minha perversidade e purifica-me de meu pecado, porque eu reconheço minhas transgressões e meu pecado está continuamente diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o mal segundo teus olhos, para que esteja justo no que dizeres e puro no que julgares. Eis que em perversidade fui formado e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu te agradas da verdade interior e no oculto tu me fazes conhecer sabedoria. Limpa-me do pecado com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e eu serei mais branco que a neve. Faça-me ouvir alegria e contentamento, e meus ossos que tu quebraste se alegrarão. Esconde tua face dos meus pecados e desfaz todas as minhas perversidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito firme em meu interior. Tá? Então, até o versículo 10 é a primeira parte do Salmo 51. Olha, todo ele, e aí o contexto ajuda muito, e mesmo fora do contexto, ele não tinha como a gente deixar de fazer, né? É entendido como coerente, totalmente coerente com Jesus. Tá? Versículo 1 a 10. Então vamos ver aqui sobre isso. Versículo 1 e 2. Ó Deus, tem misericórdia de mim conforme tua bondade. Desfaz as minhas transgressões. Em todo o salmo, o salmista está profundamente humilhado diante de Deus, né? E há um espírito de arrependimento profundo, reconhecendo sua situação perniciosa contra a vontade do Senhor. Então, esse espírito de humilhação, de auto-humilhação, esse espírito de humildade, e é quem está produzindo esse salmo, né? Que a gente está lendo e estudando. Versículo 3 e 4, nós temos a segunda coerência com Jesus. Reconheço meus pecados contra ti, e o quanto pode ser justo diante da minha situação. O salmista reconhece sua condição de pecador e está se submetendo a Deus, sabendo que o Senhor tem tudo para ser justo, severo, castigador dele, com tudo que tem feito. Ele reconhece que Deus pode agir duramente com ele, porque ele está vivendo aquela situação. Tá? Por que é coerente com Jesus? Porque o ensino de Jesus mostra isso.
todos somos pecadores. Todos, sem exceção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Todos são pecadores, todos, não há ninguém. A Bíblia chega a dizer, Paulo chega a dizer, não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É a situação do salmista. E isso, tudo isso é o coerente com Jesus, porque é o coerente com a revelação de Deus. É por isso que a revelação veio, porque o homem estava numa situação de pecado e Deus agora, desde Adão até o último ser humano na terra, ele vai estar dizendo, vocês, olhem como é que vocês estão, mas eu sou o seu Deus, eu amo você e eu quero a sua salvação. Aí vem o convencimento do Espírito, né? Então você é pecador, arrependa-se e permita que eu, o Espírito, possa fazer a mudança na sua vida, na sua alma. Tá? Versículo 5 e versículo 6 é a terceira coerência com Jesus. Reconheço que sou fruto do pecado e tenho feito isto em toda a vida, mas sei também que só te agrado quando não estou pecando. O salmista reconhece sua situação e está lamentando, não só por este momento que o leva a escrever este hino, este salmo, né? Mas por toda a sua vida, tudo que tem sido e feito contra a vontade de Deus. Em outras palavras, em pecado fui criado, em pecado eu me desenvolvi, etc. Ele está dizendo que todo ser humano é pecador. Eu sou pecador, Senhor, e eu fui criado sendo, por causa da questão, não é por causa, mas desde cedo alimentado por esse pecado. Isso é coerente com Jesus. Toda vez que um ser humano chega a esse nível, aí sim ele vai ver corretamente o tamanho da misericórdia de Deus. Enquanto ele não reconhece que ele é tudo isso, ele sempre vai achar que é Deus, né, que está levando vantagem em fazer alguma coisa por ele. Versículo 7 e 8 é a quarta coerência. Limpa-me de toda a minha condição de pecado, e teu perdão me fará a pessoa mais feliz do mundo. Arrependido, o salmista agora está pedindo o perdão, a paciência, o carinho de Deus. Não tem jeito. A revelação e o convencimento tende a levar o ser humano a esta experiência, reconhecer e ter um coração ansioso por receber o perdão de Deus. Entende? Então, quanto mais o indivíduo se descobre, mais ele sente a necessidade de Deus. Quanto menos ele se descobre, menos ele procura Deus. Versículo 9 e 10 é a quinta coerência com Jesus. Cria, ó Deus, um coração puro em mim, para que eu possa continuar em comunhão contigo por toda a minha vida. Embora Deus não se esconda do pecador, nunca, porque ama. Embora Deus não se esconda do pecador, por qualquer que seja o motivo, a poesia canta isto para demonstrar o quanto o salmista se sente indigno diante de Deus. Essa indignidade se recupera quando o coração está puro, perdoado, rejuvenescido pelo amor e pelo perdão de Deus. Aí ele pede, ó Deus, limpa meu coração, para que eu possa ter maior e melhor comunhão contigo, eu possa viver face a face, como disse, né, Moisés. Tá bom? Então esse é o Salmo, pelo menos até o versículo 10, é o Salmo 50, e a gente fica deslumbrado com a beleza e a profundidade teológica desse Salmo, né? E o quanto ele é coerente, né, com Jesus Cristo. Pelo menos até aqui o versículo 10. Amanhã
a gente continua, tá bom?